Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula prática da disciplina de Topografia e Georreferenciamento. Meu nome é Gabriel Trindade Caviglione e eu vou acompanhá-lo você nessa aula. Essa aula nós vamos tratar do levantamento planimétrico. O levantamento planimétrico, você deve se lembrar das nossas teleaulas teóricas, que ele é um levantamento que visa obter as distâncias no plano horizontal. Para você fazer essa medição no plano horizontal, existem uma série de equipamentos e métodos que você pode utilizar. Nessa aula, nós vamos usar o procedimento da taquiometria, que você se lembra da nossa primeira teleaula prática, que utiliza-se da mira e do teodolito. Então, você vai precisar relembrar esses conceitos para poder aplicar nessa nossa primeira aula. Convido vocês ao quadro para darmos início à aula. O título da aula, então, é o levantamento topográfico, a parte de planimetria. Essa aula está inserida na nossa terceira unidade e a competência dessa aula, o objetivo da aula é que você seja capaz de realizar um levantamento planimétrico. Para dar início, eu quero começar com algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual a importância de se fazer um levantamento planimétrico? Ou seja, quais as aplicações de um levantamento planimétrico? Por que eu vou precisar fazer um levantamento planimétrico? E como nós podemos tratar os erros que são envolvidos nesse levantamento? Porque todo levantamento tem erro, porque todo equipamento tem um erro de precisão e um erro de acurácia associado a ele. Então, como nós podemos minimizar esses erros? Você deve se lembrar que a topografia é uma ciência que engloba uma série de outras áreas. Nós temos aplicações da topografia na engenharia civil, na agricultura, desde loteamento e uma série de outras situações. O levantamento planimétrico, ele é muito utilizado para alocação de obras, para alocação de uma área, uma determinada poligonal, que representa uma área de cultivo numa fazenda, uma área de preservação que precisa ser medida. Então, ele tem uma série de aplicações. Nesse levantamento, nós já comentamos, nós vamos utilizar o processo da taquiometria. A taquiometria, você deve se lembrar que através da mira do teodolito, você consegue visar a mira e calcular essa distância. Esse procedimento, existe um certo erro nessa distância, nesse cálculo da distância. E nós vamos no slide, onde nós vamos poder aprender a respeito dos erros e como diminuir eles. Como nós podemos ajustar os dados a fim de contornar esses erros. Existem erros que são inerentes que nós não podemos retirar, mas nós podemos prever eles matematicamente e reduzir, diluir eles no nosso levantamento. Porque esses erros causam muitos problemas nas nossas obras, nas nossas alocações da topografia. Então é necessário que você aprenda a trabalhar com esses erros. Os objetivos dessa aula são basicamente medir a distância e os azimutes entre uma série de estacas pré-definidas. Nós vamos ter uma poligonal em campo e nós precisamos medir uma série de distâncias dessa poligonal. Essa poligonal, ela vai representar pontos de interesse. São pontos que, na prática, seriam pontos que você precisa avaliar, levantar. O objetivo é obter as coordenadas de cada ponto e depois realizar o ajuste da poligonal pelos erros. Nós vamos precisar, então, aplicar os conhecimentos teóricos e analíticos a dados práticos. Ou seja, nós vamos fazer por completo um levantamento planimétrico. Para isso, então, você se lembra que nós vamos usar o teodolito e a mira estadimétrica. O teodolito, ele é um equipamento que ele consegue medir os ângulos na vertical, porque essa luneta aqui, ela é solta, então você consegue rotacionar ela no plano vertical. E ele tem uma base que permite que ele rotacione no plano horizontal. Com isso, você consegue fazer a medição de dois ângulos. Aqui na luneta, você tem 3 fios estadimétricos, que você utiliza para fazer a leitura da régua, da mira. A mira, ela é um equipamento que tem uma certa graduação.
Então, você vai realizar a leitura nessa graduação e vai avaliar a distância do ponto. O teodolito, então, ele tem a luneta, que está no nosso eixo ZZ, ele tem um eixo KK e um eixo VV, que permite a rotação dele no plano horizontal. Além da luneta, nós temos aqui uma região para o foco da luneta, temos um nível de bolha aqui em cima do equipamento e geralmente tem outro na base, que nessa posição ele fica escondido. E temos 3 parafusos que são utilizados para você ajustar a posição deles, do teodolito que você está mirando. Além dos parafusos calantes que nós utilizamos para fazer o nivelamento, fino. O procedimento, então, para usar esse equipamento, nós precisamos também da bússola para pegar o azimute, certo? Nós apontamos o teodolito para o norte com a bússola e fazemos o procedimento para obter os ângulos horizontais. Nós temos, então, a capacidade de fazer uma visada horizontal, que nós travamos pelo parafuso, e uma visada vertical, que nós travamos pelo parafuso da luneta. A nossa mira estadimétrica, ela funciona basicamente como uma régua. O termo correto é mira, não régua. Existem 2 modelos, esse modelo aqui da esquerda e esse modelo da nossa direita aqui. Para você aprender a leitura dela, você precisa fazer a leitura dos metros, do centímetro, do decímetro, do centímetro e do milímetro. A primeira leitura, que é o metro, ela é feita aqui, ó. Esse número aqui representa o metro. Então esse número significa que nós estamos a 1 metro de altura. E nesse modelo de mira da direita, essas bolinhas significam que nós estamos a 1 metro de altura. A segunda medida, que é a medida do decímetro, ela é feita por esse número aqui, esse número 6, ou aqui em cima esse número 7. Ou seja, essa medida significa que estamos a 1 metro, 1,6 metro. Posteriormente, nós fazemos a leitura do centímetro e do milímetro. E cada uma dessas graduações representa 10 centímetros, 10 milímetros. Então, nós temos aqui 1.600, 1.610, 1.620, 1.630 e assim sucessivamente. Se o seu fio estadimétrico cair numa posição intermediária, você vai então fazer uma estimativa, que é a leitura do milímetro. Você deve se lembrar que esses equipamentos já foram vistos, nós já vimos na nossa teleaula da taquiometria, nós já vimos como operá-los, já vimos para que serve cada um desses parafusos, como que você abre, como que você usa, como que você manuseia. Então, se você tiver dificuldade, eu vou convidar você a estudar novamente esse assunto, porque nessa aula nós vamos nos ater à parte da planimetria, ou seja, os levantamentos, os procedimentos que são complementares à taquiometria, porque o levantamento planimétrico, ele vai envolver o procedimento de taquiometria. Então, voltamos ao slide para acompanhar. O procedimento, então, da planimetria, ele consiste em medir distâncias e ângulos de uma poligonal, a fim de podermos determinar a coordenada de cada ponto. Nós vamos, então, posicionar o teodolito em um ponto inicial, no qual geralmente conhecemos a coordenada, e vamos tomar, então, a medida do azimute para o primeiro ponto, que é o ponto avante aqui, no caso o P1. Então, nós vamos tomar esse azimute e vamos tomar a medida da distância horizontal pelo processo da taquiometria. Com isso, nós vamos ter, então, as coordenadas do ponto 1. Esse procedimento, então, nós vamos fazer também para o ponto 2, só que nós vamos pegar o teodolito e mover ele para o ponto 2. Então, vamos posicionar o teodolito no ponto 1, vamos tomar o ângulo da ré, que seria o ponto anterior, até o ângulo da avante, e medir novamente a distância horizontal pelo procedimento da taquiometria. Esse procedimento vai ser repetido, até fechar a poligonal. Quando você fechar a poligonal aqui, você vai encontrar certos erros. Então, você vai precisar fazer o processamento desses dados para poder diluir esses erros.
Eu gostaria de lembrar vocês também da parte da base matemática relacionada à taquiometria. A taquiometria ela é um procedimento em que nós conseguimos correlacionar a distância G1, que seria LS, a leitura do fio superior da mira 1, menos a leitura do fio inferior da mira 2, com a distância horizontal entre o teodolito e a mira. A partir do momento que eu distancio mais a minha mira, essa distância G1 passa a ser G2, um valor maior, e consequentemente muda a minha distância. Então existe uma relação matemática para você poder obter essa distância, que é essa que está registrada aqui. Ela, basicamente, a distância horizontal vai ser o G, que é o número gerador da mira, vezes uma constante estadimétrica do equipamento, vezes ou o seno ao quadrado ou o cosseno ao quadrado do ângulo. Se nós estivermos usando o ângulo zenital, que é este ângulo aqui, então nós vamos usar o seno. Se estivermos usando o ângulo vertical, que corresponde a esse ângulo aqui, então nós vamos usar o cosseno. Esse procedimento vai ser utilizado entre os pontos, para medir cada um desses lados aqui da nossa poligonal. Eu convido vocês, então, a tentarmos aplicar esses conceitos. Aqui nós temos uma mira que está sendo visada por um teodolito, então eu convido vocês a tentar repetir essa leitura da mira e obter os mesmos valores de distância. Então, a leitura do fio superior, ela está aqui, então, a 2 metros, 484, certo? O fio superior aqui, 2 metros, 484. A leitura do fio inferior é esse fio aqui, tá? 2 metros, 200, o 2 está escondido aqui embaixo, 80 e quase 9, 88. Tá ok? Então, cada uma dessas leituras vai dar para a gente o G, que é o nosso número gerador da mira, que ele vai ser dado por LS menos LI, que o valor dele é de 0,196. Supondo que o ângulo vertical para essa medida seja de 3 graus, 21 minutos e 0,2 segundos, nós podemos, então, através dessa fórmula, calcular a distância. A distância será, então, 0,196 vezes 100 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo. E vamos obter, então, que a distância é de 19,533. Agora, nós relembramos o procedimento da taquiometria, nós reaplicamos um exemplo para você poder relembrar o procedimento e nós abordamos todo o procedimento da planimetria. O que falta agora é montar um checklist com os equipamentos necessários e com a planilha que nós vamos dar a campo. Então eu convido vocês ao slide. Nós temos então que separar todos os equipamentos que vamos utilizar, montar esse checklist e montar a planilha, levar a planilha e a prancheta para anotar os dados. Então vamos na câmera de documentos dar uma olhada na nossa planilha. Nós temos aqui no PDF, nós temos a planilha que foi utilizada em campo. É sempre interessante que o próprio operador desenvolva uma planilha para ele saber exatamente o que ele vai ter que fazer em campo. Então, você tem aqui o autor, o cliente, o assunto, né, a obra, a medição que você está fazendo, a data e, no caso de um levantamento grande, os números de páginas. O checklist desse procedimento é o seguinte: nós vamos precisar de um teodolito, da mira estadimétrica, do tripé, da bússola de precisão, da baliza e da trena. O procedimento basicamente é montar o tripé, fazer a parte da centragem e nivelamento do tripé, posicionar a bússola para obter o norte do terreno, da posição que você está, posicionar o teodolito, visar o norte, zerar o equipamento e visar o primeiro ponto. Visando o primeiro ponto, você vai poder fazer a medida.
fazendo a leitura dos ângulos e a leitura dos fios estadimétricos, você vai transportar o teodolito para esse próximo ponto. Agora que você já conhece, o checklist, os procedimentos que precisam ser realizados, eu convido vocês a acompanhar um vídeo com os equipamentos que nós vamos usar em campo. Para fazer esse levantamento, nós usamos então o teodolito, o tripé, a mira estadimétrica, vamos usar a baliza para marcar um eventual rumo, vamos usar a trena, as estacas nós vamos usar para cravar os pontos de interesse, o prumo e a bússola, além também do nível de canto. O primeiro aparelho que nós vamos mostrar é o teodolito. É importante reparar que o teodolito ele tem um lado para ser aberto e você sempre vai abrir ele com a etiqueta da caixa para cima, porque se você abrir com ele invertido pode ser que o equipamento caia. Você deve manusear o equipamento com muito cuidado, porque qualquer impacto pode causar problemas nele e ele vai perder a precisão. O equipamento tem então a possibilidade de rotacionar no plano horizontal ao redor da base e tem uma luneta que consegue rotacionar no plano vertical. Ele tem um leitor digital na frente e um leitor digital para leituras indiretas. Você consegue então operar o teodolito através desses botões, aqui você liga e cada um desses botões tem uma função específica. Ele tem além disso esses 3 parafusos que permitem você controlar a rotação dele e fazer a centragem ótica dele. A mira estadimétrica, ela funciona como uma régua, em que ela tem uma graduação na frente, a qual você faz a leitura através do teodolito. Ela também tem uma graduação atrás, que é apenas uma graduação de referência, não é usado para fazer a leitura. A mira ela é extensível, então você consegue abrir ela. Cada modelo de mira tem um máximo de extensão e você vai abrir ela para poder fazer a leitura em alturas maiores. A mira deve ser utilizada junto com o nível de canto. Esse nível de canto deve ser posicionado faceando a mira. E você deve garantir então que a bolha do nível esteja dentro do círculo que está registrado no nível. Fazendo assim, você garante que a mira está a prumo. Você evita erros de verticalidade e, portanto, erros de leitura na mira. Tem um botão no verso dela para você poder recolher ela. A leitura aqui nesse caso seria então 1210, 20, 30, 40, 46, que a linha está um pouco acima. Nesse caso seria 1310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78, 79. O tripé sobre o qual vai ser posicionado o teodolito, ele tem um dispositivo utilizado para centrar, que nós vamos posicionar o teodolito sobre esse parafuso. Lembrando que no caso do teodolito não ter a centragem ótica, você deve pendurar no tripé um prumo de linha, nesse gancho que é posicionado abaixo do parafuso. A bússola é utilizada então para obter o norte. Ela tem na frente uma agulha e um espelho
com uma linha, e nesse espelho tem um orifício que permite você fazer a visada, e ela tem níveis de bolha para garantir que ela esteja em nível, além de um compasso horizontal para você medir eventuais ângulos. Você usa então a agulha apontando para o espelho, tentando visar o orifício. A baliza, ela pode ser de madeira ou pode ser de aço. Ela é um equipamento utilizado para você poder visualizar determinado rumo, determinada orientação. Ela é feita de uma tinta, de cores que se diferenciam da vegetação. E ela também deve ser utilizada com o prumo, com o nível de canto de bolha. O prumo ele é um peso amarrado a uma linha e você vai utilizá-lo da seguinte maneira: você deve segurar a linha e a gravidade vai puxar o peso de maneira a manter sempre essa linha na vertical. Então você posiciona o prumo sobre um ponto para fazer a medida de uma posição. A trena, temos dois modelos de trena. Esse é um modelo convencional, que é feito com fita metálica, que tem duas graduações, uma em polegadas, outra em centímetros. E nós temos uma trena utilizada para medir distâncias horizontais em topografia, que ela é um pouco diferente. Ela, no caso, essa é uma trena de 30 metros, feita de fibra de vidro. Ela tem uma alavanca para você recolher ela, e você tem um dedal, onde você posiciona seu dedo para tracionar ela, para poder medir as distâncias. Agora, com esses equipamentos, nós vamos a campo e vamos fazer o levantamento de uma poligonal, um levantamento planimétrico de uma poligonal. Então, convido vocês ao nosso segundo vídeo. Os pontos que vamos levantar são, então, o nosso primeiro ponto é o ponto A. O nosso segundo ponto é o ponto B. O nosso terceiro ponto é o ponto C. O outro ponto é o ponto D, ali próximo às árvores. E por fim temos o ponto E. A montagem do tripé, ela é feita assim como no procedimento da taquiometria. Você deve então ajustar o tripé numa altura que seja confortável para você e deve cravar ele no solo. Você vai utilizar desses lugares onde nós pisamos em cima para cravar e deve prender as borboletas de cada perna numa altura que seja confortável para operar. Deve sempre verificar a centragem do tripé e o nivelamento. Deve ser possível visualizar o ponto a partir do topo do tripé. Faça então a medição da altura do tripé com o auxílio de outra pessoa. Anota-se então a altura do tripé.
Posiciona-se a bússola para se obter o norte magnético. Deve-se orientar então o auxiliar com a baliza, de maneira que ele fique alinhado ao norte magnético. Posteriormente, posiciona-se então o teodolito, tomando cuidado devido com o equipamento. Deve-se então prender ele através do parafuso. E então fazer a centragem do equipamento por essa borboleta na lateral, por esse parafuso na lateral. No caso de não ter a centragem ótica, ela deve ser feita com o prumo. Procede-se então com o nivelamento do equipamento. Nivelamento grosseiro, que é feito por essa bolha que temos na base do equipamento. Lembrando que você vai sempre mexer na perna que está oposta à bolha, ou oposta ou no mesmo sentido da bolha. E à medida que você mexe na altura dessa perna, a tendência é então que a bolha se movimente para o centro do nível. Feito um nivelamento grosseiro, você vai proceder com o nivelamento fino, em que você alinha o teodolito a uma das faces do triângulo e você vai então movimentar os parafusos calantes até que o nível de bolha que está no teodolito, até que a bolha fique no centro do nível. Repete-se o procedimento para a outra face. E repete-se o procedimento para a terceira face, sempre conferindo se o equipamento ficou realmente nivelado. Posteriormente, então, ao nivelamento, confere-se a centragem do equipamento. Utilizamos o triângulo acima da luneta para fazer as visadas e a luneta para fazer a leitura propriamente dita. Visa-se então o auxiliar que está no norte, zera-se o equipamento, visa-se o auxiliar com a baliza que está representando o norte, zera-se o equipamento e visa o primeiro ponto, de tal forma que temos o primeiro azimuth. Temos então a leitura do ângulo vertical e do ângulo horizontal. O ângulo horizontal, nesse caso, é o azimuth. Esses valores, então, são passados para a planilha. Na primeira coluna, nós anotamos, então, o azimuth. Na segunda coluna, vamos pular a coluna dos ângulos horizontais ali e vamos anotar a coluna dos ângulos que estão no plano vertical. Nesse caso, estamos medindo o ângulo zenital. E o valor, então, é anotado. Faz-se então a leitura dos fios estadimétricos, que serão utilizados para determinar a distância, e move-se para o próximo ponto. Lembrando de tomar o devido cuidado com o equipamento, desligá-lo e guardá-lo na maleta para fazer o transporte.
Transporta-se então o teodolito, o tripé e a prancheta para o próximo ponto. É preciso então que o auxiliar troque de posição com o operador. O auxiliar deve ir ao ponto anterior, o ponto de Ré, com uma baliza. No caso de dois auxiliares, um fica no ponto de Ré e outro no ponto de Vante com a mira estadimétrica. Repete-se os procedimentos de montagem do tripé e posiciona-se então o teodolito sobre o tripé, visando a Ré, que o auxiliar deve estar com a baliza no ponto de Ré, e rotacionando o equipamento, medindo o ângulo externo, no caso desse levantamento. Você poderia fazer um levantamento para o ângulo interno, desde que todos os levantamentos fossem, todos os visados fossem com ângulo interno. Nesse caso, estamos fazendo a medição do ângulo externo, então é necessário manter esse padrão, até obter então a visada de Vante. Então aponta-se o teodolito para Ré, zera, vira, rotaciona o equipamento pelo lado externo e visa a Vante. Anote-se então o ângulo horizontal na coluna do ângulo horizontal, o ângulo zenital e faça a leitura da mira. Repare que em outra coluna o valor que se anota. Repete-se o procedimento de transporte do teodolito para o próximo ponto. E o procedimento se repete da mesma maneira. Visa-se a Ré, zera o equipamento, rotaciona ele externamente à poligonal que se mede, até o ponto avante, onde o auxiliar deve estar com a mira estadimétrica. Faça então a leitura dos ângulos horizontais. Posiciona-se então o teodolito no ponto C e prossegue o mesmo, repete-se o mesmo procedimento, visando a Ré, zerando o equipamento, rotacionando ele no sentido externo à poligonal e visando a mira que é posicionada avante. Repete-se o procedimento para o último ponto, fazendo-se então a leitura dos ângulos e dos fios estadimétricos. Da mesma maneira, visa o equipamento para Ré, rotaciona ele externamente à poligonal e visa avante. Rotacione ele externamente a poligonal. E visando avante, que na verdade é o último ponto da poligonal. Deve-se então mover o equipamento para o ponto de início da poligonal, para fazer a medição do último ângulo externo da poligonal. Não é mais necessário fazer a medida da distância, porque ela já foi feita. Com esses dados que você anotou de campo, nós precisamos, então, calcular as distâncias e as coordenadas de cada um desses pontos. Para isso, existe um procedimento matemático, uma série de formulações que nós precisamos apresentar para você. E além desse cálculo, como a poligonal é fechada, você precisa fazer com que o ponto inicial seja o mesmo que o último ponto.
Então você vai identificar erros nesse levantamento, que são naturais, e nós vamos aprender a como tratar esses erros. Então, convido você ao slide. A taquiometria, apenas relembrando, nós calculamos a distância horizontal com essa formulação. De um ponto para o outro, nós precisamos fazer o transporte do azimuth. O azimuth do ponto inicial, nós precisamos transportar para o outro ponto. O transporte é feito com essa formulação. Lembrando que esses sinais podem se inverter no caso da poligonal ser para outro sentido. Além do transporte do azimuth, precisaremos fazer o transporte das coordenadas. As coordenadas do ponto I, do ponto 1, serão as coordenadas do ponto anterior, mais as projeções da distância entre o ponto anterior e o ponto na qual se está posicionado o equipamento. Depois que esse procedimento se repete e se fecha a poligonal, você vai encontrar uma série de erros. O primeiro erro seria o erro angular. Para isso nós temos a correção angular. Nós sabemos que, teoricamente, existe uma soma dos ângulos internos em função do número de pontos dessa poligonal. No caso de uma poligonal medida os ângulos externos, ela será n mais 2 vezes 180. No caso da medição dos ângulos internos, será n menos 2 vezes 180. Então, com a soma dos ângulos externos, horizontais, nós conseguimos comparar eles com esse valor teórico. Então, a diferença entre esses dois valores será o nosso erro e, por fim, a nossa correção angular. O erro linear vai ser o erro entre a posição calculada do ponto final e inicial do poligonal e a posição que já se conhece do ponto da poligonal, na direção x e na direção y. Esse EX e EY formam, então, posteriormente, o nosso erro linear, pelo Teorema de Pitágoras. Com esse erro, nós vamos, então, calcular a correção linear, que será dada, então, pelo erro na direção x, vezes a distância de um ponto para o outro, dividido pelo somatório das distâncias. Por fim, nós teremos, então, uma correção da posição e dos ângulos. A posição x de um ponto I será a posição corrigida do ponto anterior, mais a distância horizontal vezes o seno, porque é a projeção, mais a parcela da correção em x. O mesmo raciocínio repete-se para y e para os ângulos. Convido você então agora à câmera de documentos, onde nós vamos aplicar esses conceitos e essas fórmulas. Nós temos aqui, então, uma digitalização da planilha de campo. Nós temos, primeiramente, a anotação aqui do ponto a ré, a altura do equipamento, o ponto que o teodolito estava estacionado, o ponto avante e as leituras que foram feitas. A leitura do azimuth, dos ângulos horizontais, dos ângulos do plano vertical, que nesse caso é um ângulo zenital, e a leitura da mira estadimétrica, fio superior, médio e inferior. Nós vamos então preencher esses dados numa planilha. Começando da primeira linha, temos então o ponto de ré, o ponto estacionado e o ponto de vante. Vamos então posicionar aqui, vamos preencher a planilha com o ângulo, que nesse caso é o valor de 347 graus, 0 minutos e 0,6 segundos. Então nós vamos preencher isso aqui. Na nossa planilha nós vamos fazer então primeiro o procedimento da taquiometria. A taquiometria nós vamos utilizar dos ângulos que estão no plano vertical. No plano vertical nós temos então esse valor de ângulo, 87 graus, 39 minutos e 28 segundos.
Então nós vamos transformar isso para decimal, que vai ser então, você vai usar a sua calculadora, 89 graus, 39 minutos e 28 segundos. Isso vai dar então 87,43 graus. Vamos anotar então a leitura do fio superior, 1357, do fio médio, 1191, do fio inferior, 1025. Vamos anotar então para o próximo ponto o mesmo procedimento. No caso, o teodolito vai mudar de posição, então a ré será o ponto A, o ponto estacionado será o ponto B e o ponto avante será o ponto C. Vamos anotar então o ângulo de 91 graus, 21 minutos e 14 segundos. E na sua calculadora você vai transformar isso em decimal, que dá para a gente o valor de 91,3243. Anotando-se então os valores dos fios estadimétricos: 0,987, 0,906, do fio estadimétrico inferior, 0,826. Com esses valores, você vai efetuar o cálculo das distâncias da poligonal. Você vai calcular o número gerador da mira, que é Fs menos Fi, a leitura do fio superior menos a do fio inferior. Vai ser multiplicado então o G. Você vai multiplicar o G vezes o K, que é a constante estadimétrica do equipamento, que nesse caso estamos utilizando 100, vezes o seno do ângulo. Lembrando que o Excel aceita apenas o ângulo em radianos, além de decimal em radianos. Então aqui dentro tem uma função, que é essa radianos G9, que transforma esses 87,432 graus em radianos. Aplica-se então o seno e o quadrado. Esse procedimento vai ser feito então para todos os pontos. E nós vamos obter então essa segunda parte. Com exceção da última visada, porque a última visada você já calculou a distância, você faz ela apenas para obter a distância horizontal. Então esse procedimento da taquiometria já foi feito. Agora nós vamos fazer a parte relacionada à planimetria. Nós vamos preencher então essa segunda parte da tabela. Inicialmente você precisa conhecer as coordenadas do ponto inicial. Se você não conhecer essas coordenadas, você pode fazer um levantamento que não está amarrado. Um levantamento, você coloca 0, 0 e calcula a partir dali o levantamento, como se fosse um posicionamento relativo. No caso, essas coordenadas nós já conhecíamos do ponto, e elas foram obtidas como? Foi feito um transporte de um marco geodésico até esse ponto. Então nós conhecemos essa coordenada porque já foi feito esse transporte. Vamos então à nossa planilha de campo e vamos preencher agora o azimuth. 347 graus, 0 minutos e 0,6 segundos. Então você vai colocar isso na sua calculadora e vai colocar ele na condição de decimal, que dá esse valor. Lembrando que na primeira medição nós não temos um ângulo horizontal. Vou abrir aqui o levantamento para você entender. Inicialmente você posiciona o teodolito no ponto A e mede esse ângulo. Você não tem então a medida do ângulo horizontal, você vai ter apenas a medida do azimuth. No segundo posicionamento, você vai então escrever apenas o ângulo horizontal, que na nossa planilha de campo corresponde a esse valor: 301 graus, 21 minutos e 41 segundos. 301 graus, que vai dar em decimal. Esse procedimento, então, você vai preencher toda a planilha, preencher os pontos de cada vértice, você vai preencher os ângulos que você fez na medição.
Esses outros valores que nós temos aqui, eles serão calculados. Nós vamos mostrar agora, então, como é feito o cálculo nessa última aba da planilha, que já está preenchido todos os valores. O primeiro procedimento a se fazer, então, é o transporte do azimuth, que nesse caso, como a nossa poligonal sai para o outro lado, a gente usa a fórmula com os sinais invertidos. Então, nós vamos usar essa segunda formulação. Então, o meu azimuth de um ponto à frente será o azimuth do ponto anterior menos o ângulo horizontal que foi medido, mais 180, que é essa formulação aqui. Então, esse procedimento se repete nesse ponto, neste outro ponto e nesse terceiro ponto e no último ponto da poligonal. Com esses azimuths, nós conseguimos então calcular a coordenada de cada ponto, porque nós já temos a distância horizontal que veio do procedimento da taquiometria. Então, a distância do ponto A para o ponto B é de 31,145. Do ponto B para o ponto C é de 16,091. Do ponto C para o ponto D é de 20,194. O cálculo dessas coordenadas é conforme essa equação, ou seja, a coordenada do ponto que eu estou é a coordenada do ponto anterior, mais a distância horizontal vezes o seno, e no caso do y, é a distância horizontal vezes o cosseno. O primeiro ponto, que é o ponto A, ele é o ponto que já tem as coordenadas conhecidas, então ele é apenas igual às coordenadas que nós conhecemos. O ponto B será, então, a distância horizontal, J7, vezes o seno do azimuth. Lembrando que o azimuth precisa entrar em radianos no Excel. E isso será somado com as coordenadas anteriores, no caso a coordenada x, que é a coordenada do próprio ponto A. Mesmo procedimento se repete em y. A diferença de y é que se utiliza o cosseno do ângulo. Para os pontos seguintes, o procedimento se repete. No caso aqui, com o teodolito estacionado em B e visando em C, nós temos que será a coordenada anterior, que é esse 35.693,195, mais a distância horizontal, que é 16,091, vezes o seno do azimuth. Esse mesmo procedimento se repete na vertical, para o plano em Y. Depois de você fazer isso para todos os pontos, você vai chegar nas coordenadas que seriam do ponto A. E você pode observar que essas coordenadas são diferentes da coordenada inicial. Se você observar aqui, elas são diferentes. Você vai então calcular o erro. As coordenadas calculadas você coloca nessa célula e aqui as coordenadas que você já sabe. O erro é então sempre um menos o outro, o calculado menos o oficial. Então nós temos uma projeção de erro em x e outra projeção de erro em y, que dá para a gente um erro linear de 0,056, que é dado por essa formulação aqui. Posteriormente, você faz a soma de todas as distâncias horizontais que você calculou, porque esse erro ele deve estar diluído em toda a sua distância. Além dos erros da posição, nós temos erros associados à medida de ângulos. Quando você faz a soma de todos os ângulos externos, você verifica que o valor foi de 120 graus, 0 minutos e 12 segundos nesse levantamento. Que teoricamente, como a nossa poligonal tem 5 pontos, ela deveria ser 5 mais 2 vezes 180. Deveria ser apenas 1.260 graus. Então, existem 12 segundos aí que estão sobrando, que são relativos ao erro do equipamento, que em decimal isso dá 0,034 graus. Então, nós temos o erro angular e o erro linear. Nós vamos
fazer o que? Nós vamos diluir esse erro ao longo do levantamento de forma que a poligonal feche, de forma que o ponto inicial seja igual ao ponto final dela, que ela não fique aberta. A correção do erro linear ela é feita da seguinte forma. Então, o erro linear, a correção em x, ela é o erro linear em x, vezes a distância que estamos medindo, de um ponto ao outro, vezes dividido pelo somatório da distância. Então, nós vamos fazer o erro em x, que é representado pela minha célula K47, vezes a célula J25, que é a distância que eu estou medindo entre o ponto A e o ponto B, dividido pelo somatório da distância horizontal, que é a nossa célula J49. Em Y, o procedimento é o mesmo. A distância vezes o erro em Y, dividido pelo somatório de todas as distâncias. No caso de realizar esse cálculo para um outro ponto, vai mudar apenas o valor da distância, porque a distância entre o ponto B e C é diferente da distância entre o ponto A e B. Portanto, a correção que nós vamos distribuir nesse ponto é menor. Note-se que a somatória das correções, ela é o próprio erro. Tá? Se você somar todas as correções aqui, você vai ver que ela é o próprio erro. Se não bater esse resultado, significa que tem algum erro na sua planilha. Semelhantemente, esse procedimento é feito uma correção angular, em que você pega o erro angular total, que é a nossa I47, e divide pela I45, que é a somatória dos ângulos externos, e multiplica pelo ângulo de cada um deles. No primeiro ponto da poligonal, nós vamos multiplicar pelo ângulo externo dela. No segundo ponto, aqui já tem o ângulo externo, então nós vamos multiplicar por essa célula aqui. No terceiro ponto vai ser vezes 189 graus, vezes 189,2692 graus. Nós temos então a correção agora das coordenadas e a correção dos ângulos. Então vamos somar, vamos fazer a correção das posições. Então a posição corrigida de um ponto será a posição anterior corrigida, mais a distância horizontal vezes o seno do azimute, mais a correção que temos para a direção X. Então, no ponto inicial não tem correção, porque é o ponto inicial. No próximo ponto nós temos, então, a coluna T27, que é o azimute, a coluna T27, que é a correção. A coluna T27, que é o ponto anterior, mais a J27, que é a distância horizontal, vezes o seno do ângulo aqui. No caso, como o ângulo, como Excel só aceita em radianos do azimute. Então, vai ser a posição inicial corrigida, posição do ponto inicial corrigida, mais distância horizontal vezes o seno do azimute, e mais, por fim, a correção em X. Esse procedimento se repete para a correção em Y. Vai ser a posição inicial corrigida, mais a distância vezes o cosseno do ângulo, mais a correção em Y. A correção do ângulo do azimute, ela é feita da seguinte maneira. Ela vai ser feita como sendo o azimute mais a correção. Então, nós temos 347,0019 mais a correção do ângulo, que nesse caso aumentou apenas 3 segundos. E esse procedimento se repete para todos os ângulos. Com isso, nós chegamos nas coordenadas finais do ponto, as coordenadas corrigidas. Você pode observar também que a coordenada do último ponto ela é igual à do primeiro, o que significa que os dados estão batendo, que estão corretos. Nós vamos então projetar essas coordenadas no AutoCAD, a fim de representar esse desenho. A primeira coordenada a ser representada são essas daqui. Nós vamos então usar o comando PO de point, colocar a coordenada em X, que é 35.700, vírgula, ponto, tá? Porque o CAD usa o ponto como decimal. Ponto 650. Vírgula agora para representar a coordenada Y. 58
005.670. Você pode observar que o CAD pôs um ponto e que ele não está na nossa tela. Por quê? Esse aqui é o ponto inicial do CAD, é o 00. E esse ponto tem uma coordenada bem grande. Então vamos aqui ver onde caiu o ponto. Olha o ponto aqui onde está. Ok? Então já vamos copiar o texto para sabermos qual ponto é qual. Vamos posicionar agora o segundo ponto, que são essas coordenadas aqui. Então, PO 365.683.954. Então esse é o segundo ponto da nossa poligonal. Esse procedimento você repete e você vai ter então todos os pontos da poligonal que estão representados aqui. E nós temos também o norte magnético. Você faz então a cota e as dimensões, cota os ângulos e as dimensões e você obtém essa representação. Daqueles pontos. Você consegue então, com isso, finalizar o seu levantamento. Nós passamos então pelos procedimentos que você precisa realizar, os procedimentos em campo, relembramos alguns conceitos da taqueometria, fizemos então o levantamento de toda a poligonal, o cálculo das posições de cada uma desses pontos. Com o cálculo das posições, foi possível estimar o erro do levantamento. Com a estimativa do erro, nós conseguimos diluir o erro no levantamento, de tal forma que a poligonal fechada realmente fechasse, ou seja, que a coordenada inicial fosse igual à coordenada final da poligonal. Eu espero que essa aula tenha, então, contribuído para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, e qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou à disposição de vocês nos fóruns. Até a nossa próxima aula.